Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Rede Família Esporte, edição desta terça-feira, 30 de julho de 2013. Hoje ainda podemos dizer que é o início de semana? Claro que sim, terça-feira, começo dessa semana que promete ser promissora. Quarta-feira teremos a rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos rodada no Campeonato Brasileiro no final de semana, Série A e Série B. E eu deixei para falar um assunto importante justamente hoje, nessa terça-feira, porque nós teremos a presença do Nando Lopes, nosso comentarista, que é de Piracicaba, e vamos repercutir um assunto que acabou deixando um pouco de mal-estar nessa equipe, né, no 15 Piracicaba, a torcida quinzista que compareceu ao estádio Comendador Agostinho Prado após o jogo da Copa Paulista no último sábado, onde o Independente venceu o 15 por 2-1. Incidentes envolvendo a torcida do 15 Piracicaba acabaram manchando, né, uma boa repercussão que sempre teve, sempre envolveu esses dois clubes, né, Independente e 15 Piracicaba. As duas torcidas sempre se deram bem, e por alguns incidentes envolvendo parte da torcida organizada do 15 Piracicaba, alguns membros, não é toda a torcida, a gente sempre fala isso, né? Alguns 3 ou 4 membros de torcida acabam manchando a imagem dessa maioria toda da torcida do 15 Piracicaba que esteve no Pradão, acabaram se envolvendo em atos de vandalismo, né, destruindo certas situações, queimaram camisa do Independente, agredindo a cozinheira lá do estádio. Quer dizer, situações que a gente vai comentar e que infelizmente não cabe mais no futebol brasileiro. Não dá, mas a gente vai estar mostrando sempre imagens toda semana de situações que envolvem agressões, envolvem intervenções de torcida organizada. Não cabe mais no nosso futebol, principalmente o futebol daqui, que é um futebol tão organizado, que a gente fala tanto, né, que é o futebol do Campeonato Paulista, o campeonato muito organizado, envolvendo grandes equipes. O 15 Piracicaba é uma equipe de tradição da primeira divisão do Campeonato Paulista e que passou por momentos, né, de constrangimento. O seu presidente, uma pessoa séria, uma pessoa idônea, teve que dar satisfações de alguns atos proporcionados pela torcida que acabou comparecendo no estádio Comendador Agostinho Prado. Para falar um pouco mais disso, repercutindo um pouco mais desse assunto, o Nando Lopes está com a gente. Boa noite, Nando. Boa noite. Eu acompanhei a transmissão da rádio, cujo qual você trabalha, e relatando o ocorrido nesta tarde e noite de sábado, envolvendo membros da torcida organizada do 15 Piracicaba. Boa noite, Guina. Infelizmente aconteceram alguns fatos desagradáveis no último sábado. As proporções que isso tomaram foram realmente lamentáveis. Eu conheço esses meninos desde pequenos, a gente conhece eles, conheço inclusive o presidente da esquadrão, que é um cara íntegro, né? O Felipe Gema, um cara que eu gosto muito, mas aconteceram alguns fatos realmente lamentáveis. Eles dizem, sempre tem os dois lados. Como eu estava cobrindo Independente nesse dia, né, nessa Copa Paulista, eu estou fazendo o time, sempre o adversário do 15 Piracicaba. Eu entrevistei pessoas aqui do Independente, que aliás nos trataram muito bem quando nós chegamos. Aliás, em todo momento, a diretoria do Independente foi muito bacana conosco. Só que eles dizem lá em Piracicaba que uma pedra partiu da torcida do Independente, que acabou machucando uma pessoa do 15 e que começaram alguns problemas. Os problemas existiram, Guina. Não podemos... temos que deixar bem claro que aconteceram os problemas. Houve problema no alojamento dos atletas, houve problemas, me parece, com a cozinheira. Isso várias pessoas falaram. E também com o automóvel, o carro pertencente ao treinador da equipe do Independente, que foi destruído. O ônibus ele foi tirado do local, e quando nós passamos pelo ônibus, eu passei pelo ônibus ao sair do estádio, eu ainda dei uma olhada, me parece que não teve nenhum dano ao ônibus. Então, algumas coisas, você sabe que quando se conta um ponto, aumenta um ponto. Que os fatos aconteceram, eles aconteceram lamentavelmente. Senão não teríamos o motivo da polícia estar ali, sem dúvida nenhuma, fazendo o boletim de ocorrência. O representante da federação, que é de Piracicaba, passou por mim e comunicou que estavam acontecendo problemas. Inclusive a polícia militar foi até o alojamento, ficou ali, porque me parece que é fácil o acesso. Por trás tem um corredor. Por trás tem um corredor, parece que tem um acesso. Então os fatos aconteceram lamentavelmente. Uma partida com 270 presentes ou pagantes, muito pouco, para ter esses problemas. A gente fica muito chateado realmente que esses fatos tenham acontecido aqui na cidade de Limeira. Uma pena. Não adianta justificar
se o estádio não tem condição, isso aí são outros problemas. O estádio não ter condição não justifica de agressões de ambas as partes, não justifica nada disso. Não justifica você falar a pedra veio de lá ou a pedra veio daqui, não tem justificativa. Não tem. O que fizeram foi agressão, muito, vandalismo, muito troca. Imagine se uma pedra, e o outro repórter que estava cobrindo o 15, que é da minha rádio, o Marcelo, ele falou que uma pedra caiu no campo, era do tamanho de uma mão fechada. Imagina se pega numa criança, se pega... Então não tem justificativa, não adianta falar que não aconteceu, porque aconteceram. O relatório já foi para São Paulo. E vai ter punição. Vai ter punição não para o Clube 15, mas a torcida vai ser... Aí ela vai para o tribunal. Proibida de assistir os jogos do 15. Pode ser. A informação que foi passada ontem para mim, pelos representantes da Federação Paulista, que o pessoal que fica no gramado, que representa a Federação Paulista, que é o Sargento Marcos, que é o Marquinho, que tem a base lá na cidade de Saltinho, ele é um dos coordenadores dos fiscais da federação, do Fábio Rogério também. A torcida do 15 pode ser penalizada sim. Então, e precisa chegar a esse ponto, não é a necessidade disso, né? Acho que foram tão bem recebidos em Limeira. Se tem uma rivalidade, é com a Internacional, não é com o Independente. E essa rivalidade também, ela parte do ponto de ser apenas em termos futebolísticos, nada mais do que isso. Né? Acho que não, a gente não deve incitar a violência. E uma rivalidade, ela tem que existir, uma rivalidade é sadia e benéfica. Eu acho que é interessante ter rivalidade, mas a ponto de eu torcer por um time A e você torcer por um time B. Nada mais do que isso. A partir do momento que se extrapola o direito, que eu ultrapasso o seu direito e você ultrapassa o meu direito, aí já deixa de ser uma rivalidade sadia, passa a ser aí um confronto, aí fica muito complicado. Então não houve motivos para que isso pudesse ocorrer. Só não jogue para a responsabilidade para a mídia que cobriu. É verdade. Porque nós estamos apenas relatando fatos que aconteceram. Se não tivesse acontecido absolutamente nada, não estaríamos divulgando aqui. Então não passem a responsabilidade que deveriam ter para nós da imprensa. Já há ameaças ao pessoal da assessoria do 15 de Piracicaba, que postou no momento, eles fazem um trabalho muito legal no Facebook, minuto a minuto, com fotos, o que está passando no jogo, e eles descreveram também que estava acontecendo alguns problemas, ameaçaram o pessoal da assessoria também, com ofensas. Nós estamos aqui para relatar o que está acontecendo. Se não tivesse acontecido absolutamente nada, a gente estaríamos falando só do jogo. Aconteceu sim fatos. Pode ser que algumas coisas podem até ter sido não aumentadas. A proporção foi maior do que o ocorrido. Do que o ocorrido, entendeu? O ônibus, por exemplo, eu não vi realmente nenhum dano ao ônibus. Mas o ônibus foi tirado debaixo de uma chuva de pedras. Pode ser que a pedra não pegou o ônibus, mas que o ônibus teve que ser tirado dali, porque havia troca ali de pedradas, isso aconteceu. Mas eu não vi o ônibus danificado realmente. Agora, outras pessoas dizem que realmente aconteceu aí o fato no alojamento, a camisa do Independente que foi ateado fogo e outras coisas que aconteceram. Então, é muito lamentável isso, a gente fica triste porque a gente gosta muito do pessoal lá e a gente eu não aceito esse tipo de coisa. No futebol não dá para aceitar isso. Não dá. Tem torcedor que vai para o estádio, ou vai achando que vai para um confronto, para uma guerra, e não é assim. O estádio de futebol é um lugar onde se extravasa a alegria, o divertimento, o esporte. Não é lugar para se levar alguma rixa, que, aliás, alguma eles coisa, fazem alguma muito briga. bem. O que eles fazem muito bem, isso é verdade. Agora, até que ponto, até quando nós estaremos relatando fatos como esse aqui? Então, é condenável, nós vamos condenar sempre esse tipo. E não adianta ficar falando besteira, que eu não tenho medo de porcaria nenhuma. E aqui meu problema maior é com o meu telespectador. E também, se não quiser assistir uma Rede Família também, fica à vontade, tá? Aqui eu sempre preguei com o pessoal da casa, nós somos sempre íntegros nas nossas transmissões, naquilo que a gente fala, nas informações que a gente passa, tudo embasado em informações. Por isso que eu esperei na terça-feira justamente para conversar com quem lá esteve. Eu fiquei sabendo dos fatos, mas em nenhum momento eu coloquei a minha opinião. Pelo contrário, estou deixando nas mãos de quem esteve, que vivenciou o problema, para não assumir nenhum lado da culpa e não colocar culpa em ninguém antes de saber do que realmente ocorreu. O que não pode acontecer, Guina, na minha opinião, é a filosofia do lulismo. A filosofia do lulismo é o seguinte: eu não sei de nada, né? Você faz qualquer absurdo na sua vida, você apronta, depois simplesmente vem e fala que aquilo não existiu, que você não viu absolutamente nada e que você está enganado. Então, se não tivesse... Transfere a responsabilidade que é só para os outros. Para os outros. Essa é a filosofia do lulismo que a gente conhece, que é o Lula fazendo escola, ele fez muito disso.
É o que eu penso, desculpe, não sei se é o pensamento da emissora, claro mas é o claro meu pensamento. É muito fácil hoje falar assim, eu não vi nada, não teve nada, vocês estão inventando. Ele passa a responsabilidade de que nós estamos inventando, que ninguém inventa nada. Eu tenho quase 50 anos de idade, né? Agora que eu começar a inventar as coisas. Nem precisa disso Nem também. precisa disso. Então, essa situação também que é lamentável. Você transferir uma responsabilidade e muita gente, gaiatos que não sabem o que aconteceu, acreditam no que o cara está falando. Lógico, o pessoal da mídia está mentindo. Tão bem, né, a informação. Sim. O pessoal da mídia está mentindo. Chegou um absurdo de uma amiga minha, pessoal, no Facebook, diz, eu acreditava no pessoal da rádio. Olha que absurdo. Mas como acreditava? Eu entrevistei pessoas na hora que o fato estava acontecendo. Existem provas disso, existem relatórios. Materiais, lógico, existem relatórios do que aconteceu. Quer dizer, é muito chato que isso aconteça. Infelizmente. E com relação à estrutura do estádio, se vocês quiserem que o Independente construa jaulas para vocês ficarem, sem problema nenhum, é só pedir. Tá? Porque lugar de bandido, lugar de animal é em jaula. Se quiser, a gente pede para construir jaula, vocês, da próxima vez que vierem, ficam alojados em jaula, tá? Sem problema nenhum. Estrutura não se tem aqui, como não se tem em campo nenhum, porque campo de futebol foi feito para entretenimento, só isso. Se vocês quiserem outro tipo de situação, a gente constrói jaula e manda colocar lá para vocês, tá bom? O recado tá dado, infelizmente. Está começando hoje a segunda maior competição Interclubes das Américas, a Copa Sul-Americana 2013. Veja essa matéria. A Copa Sul-Americana 2013 se inicia hoje com a primeira fase, em jogos de ida e volta com 32 clubes de países como Uruguai, Chile, Colômbia, Equador e Paraguai. Os 8 times brasileiros já estão garantidos na fase seguinte. E os confrontos ainda sem data definida serão entre Portuguesa e Bahia, o clássico pernambucano entre Sport Recife e Náutico, Vitória e Coritiba e Criciúma e Ponte Preta. As equipes argentinas disputam também entre elas quem avança às oitavas. O São Paulo, atual campeão, é o único que entra direto nas oitavas de final da competição. Andal, começa a Sul-Americana, uma competição onde clubes acabam mostrando a que veio, né? Clubes têm uma projeção internacional, isso é muito importante para um clube. Há clubes que abdicaram, o caso da Ponte Preta de Campinas, abdicou-se, né, de uma vaga na Copa do Brasil para jogar a Sul-Americana, uma competição que dá uma vantagem muito boa, um título, uma repercussão internacional e principalmente a vaga na tão sonhada Libertadores da América. Ela começa bem morna nessa competição. Ela começa bem fraquinha. Ao momento que você passa a enfrentar clubes sul-americanos, ela começa a ter um valor. Né? E é muito legal. Ela tem que ter o valor realmente que ela merece. Ela dá uma vaga na Libertadores, ela dá uma vaga para você disputar outro título internacional que é a Recopa, e de clubes aí que não estão quase acostumados a disputar títulos internacionais. Vamos ter a Ponte, vamos ter a Portuguesa, vamos ter o Bahia. É muito legal levar a sério desde o começo. Sem dúvida. Porque começa a ficar sério quando a gente pega o argentino. Aí fica bom. Quando a gente, aí o trem fica bom. Aí quando vai enfrentar, aí agora é competição. E é sempre assim. Sempre é desse jeito. Todo mundo que mexe com a gente, depois que mexe com a gente... Aí vira sério o negócio. É que quando a gente ultimamente vem pegando muitos argentinos. Vem pegando descendo o cacete. Exatamente. Vocês gostam mesmo de nós. Descendo a botina nos argentinos. Ultimamente, Libertadores só deu nós. E a gente gosta dos brasileiros que usam camisa cor-de-rosa. Aí depois a gente conversa. Mais à vontade. Depois a gente conversa sobre isso também. Não deu, vai deixar a Argentina tirar a sala do Aí fica suave o negócio. Louco, Nandão. Que isso? Eu ia falar dos 3, 4 argentinos, gente boa. É verdade. Né? Vai sobrar só o papo. Por falar em camisa cor-de-rosa, né? Vamos a um assunto que não tem muito a ver com isso, mas sem problema. Em meio à maior crise da história do São Paulo Futebol Clube, a diretoria se mexeu para amenizar os conflitos e anunciou Gustavo Oliveira, filho de Sócrates e sobrinho do ídolo Raí, como novo superintendente do Tricolor Paulista. É brincadeira. Vamos acompanhar essa matéria. O São Paulo definiu ontem Gustavo Oliveira, filho do ex-jogador Sócrates, como o novo superintendente de futebol do clube. Gustavo, inclusive, já viajou nesta segunda-feira para o exterior com a delegação tricolor. Oliveira é advogado
e presta serviços jurídicos ao São Paulo há cerca de 4 anos, tendo trabalhado na parte burocrática de contratações, como as de Luiz Fabiano, Jadson e Paulo Henrique Ganso. Sobrinho de Raí, um dos maiores ídolos da história do tricolor, Gustavo Oliveira seguiu o tio e é São Paulino, de acordo com um dirigente que pediu para não ser identificado. A superintendência do São Paulo estava vaga desde o início de 2011, quando o atual oposicionista Marco Aurélio Cunha pediu demissão do cargo. E com a crise atual, o presidente Juvenal Juvencio percebeu a necessidade de ter o elo entre comissão técnica, diretoria e elenco. Além de Gustavo Oliveira, o São Paulo também busca um novo diretor de futebol, que não é um cargo remunerado e está aberto desde a saída de Adalberto Batista na semana passada. Que falares desse cargo? Fui pego de surpresa, não sabia que ele era São Paulino. Você não sabia? Mas não é por causa disso, não. Acontece que se você me pedir para operar a câmera, eu não vou saber. É lógico, você não vai nem saber ligar um botão dela. Exatamente. Sou profissional aqui. Então eu acho que de diretor, de jurídico, é uma diferença muito grande. Também acho. Muito grande. Com o tempo, você pode até aprender. E eu vou dizer um caso aqui, mas levou algum tempo. O ex-presidente do 15, Luiz Beltrame, que conseguiu os acessos do 15 de Piracicaba, do fundo do poço da A3 até a Série A1, ele foi diretor jurídico do 15. Mas levou um grande tempo para aprender a lidar com futebol. E demora-se um tempo para aprender a lidar com futebol. Você tem que vivenciar dia e noite o futebol, né? Só que ali é um clube do interior, né? Que pacientemente, né, esperou a sua chance para voltar para a Série A1. Agora, o São Paulo, a história é completamente diferente. O São Paulo precisa sair urgentemente da fase que está. Então, eu não sei se de bucha, de cara, assim vai dar certo. Tomara que dê certo. Mas que sair um jurídico, ser departamento jurídico é uma coisa. Superintendente de futebol é completamente diferente. Demora um tempo. Ali demorou mais ou menos de 3 a 4 anos. Então, demora-se um pouquinho, né? A não ser que tenha... A não ser que também que seja um cargo... O DNA dele é muito bom, né? E outra, a não ser que também que seja um cargo apenas para suprir, como disse a matéria, uma lacuna que estava aberta. Porque em abril terá novas eleições do São Paulo e aí que o Marco Aurélio vai ganhar. Tudo. Eu também acho que vai ganhar. Eu concordo contigo, eu acho que o Juju não deve ficar, não. De jeito, né? A torcida corintiana está ansiosa para poder ver de perto o Timão atuando na nova casa, Arena Corinthians. A diretoria anunciou que pretende utilizar o estádio para algumas partidas antes mesmo da abertura da Copa do Mundo. Acompanhe. Uma notícia deixou os corintianos felizes da vida. É que a diretoria do Corinthians tem a intenção de utilizar o Itaquerão em 2014 para mandar de 4 a 5 jogos na nova casa corintiana antes do início da Copa do Mundo. A ideia da diretoria é revezar os mandos de jogos do Timão entre o Pacaembu e com eventos especiais na Arena Corinthians. Os jogos no novo estádio ajudariam a cobrir os custos de manutenção, que giram em torno de 24 milhões e 30 milhões por ano. A FIFA não estabelece nenhuma limitação ao uso da arena, cuja conclusão está prevista para 5 de janeiro. A arena só será entregue à entidade máxima do futebol a 21 dias do Mundial. A avaliação dos cartolas corintianos é de que obterá rendas bem maiores no novo estádio do que no Pacaembu, o que cobriria valores de manutenção. Além disso, os anos iniciais de pagamento do financiamento do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, serão os mais duros, com parcelas maiores. O clube começa a pagar 3 anos depois do contrato fechado, o que ainda não aconteceu até agora. Nandão, uma arena que vem justamente para suprir uma necessidade não só do Corinthians, mas também da cidade de São Paulo de ter um estádio à altura. O próprio estádio do Palmeiras também que vem sendo erguido justamente vem para suprir essa necessidade também de uma das maiores cidades do Brasil de ter estádios à altura de uma cidade grande. E mais a reforma do Morumbi que deve ser concluída, porque já está muito bonito, né? O Morumbi tem muito bonito. Eu não sabia, o Morumbi tem 88 bares. Tem.
88 academias, ali dentro realmente é muito organizado. São Paulo merece, a cidade de São Paulo merece. Os 3 grandes ficarão com 3 estádios fenomenais e ainda teremos Pacaembu, Canindé, né? Ainda teremos aí outros estádios que se precisar aí para um outro evento. Eu acho que é só a cidade de São Paulo para comportar, né? Porque 3 estádios, 4 estádios, né? 3 estádios à altura. Que serão utilizados para outros eventos também, para gerar recursos. Então, São Paulo não terá mais problemas de estádio por muitos e muitos anos. Está ficando realmente muito bonito. Principalmente aquele telão que estão fazendo fora. Que vai ser o maior telão do mundo, né? Fora assim, do estádio. Será muito legal. Inclusive o sistema, para quem não viu ainda, há fotos. Nós mostramos, tem fotos já do novo gramado do estádio. Já foi finalizado o plantio. Já está grande, já a grama. E é uma grama europeia. E essa grama é em grama de inverno. Então, como há essa grama em toda a Europa, há serpentinas de água quente que passa por baixo para resfriar o gramado. Aqui no Brasil, no estado do Corinthians, será diferente. Terá serpentinas de água gelada passando por dentro da grama para resfriar no momento onde estiver muito quente. Então, em dias muito quentes, liga-se essa serpentina de água gelada e resfria-se. E vai ter um ar-condicionado central soprando de baixo para cima para que haja o resfriamento dessa grama, para que ela dure o ano inteiro. Então a previsão é uma nova tecnologia, ela terá 7% de material sintético junto a ela, junto à grama normal, para que haja aquela situação onde o jogador arranca no carrinho, aquele tucho de grama, não vai haver por causa dessa implantação de 7% de fibra sintética junto ao gramado, para que não haja esse arrancamento dessa grama. Serpentina gelada assim, só vi no Pinguim. Lá tem bastante. Não é que confundir, né? Começar a colocar canudinho no gramado para ver se sai alguma coisa lá. Não duvido isso não. E a Série B de 2013, que costuma ter apenas 2 partidas marcadas para as terças-feiras, terá rodada completa logo mais. Veja no Plasma quem enfrenta quem. Logo mais, então, a 11ª rodada, Oeste e Guaratinguetá se enfrentam às 19h30 nos Amaros, Avaí e Atlético Goianiense também às 19h30 na Ressacada, 19h30 na Arena Joinville e Boa Esporte, Ceará e Chapecoense no Castelão às 19h30 e também às 7h30 da noite, daqui a pouquinho, América do Rio Grande do Norte e Asa jogam no Barretão. América Mineiro Esporte joga às 21h50 no Independência, Palmeiras e Icasa jogam no Pacaembu às 21h50, São Caetano e ABC, 21h50 no Anacleto Campanella, Bragantino e Paraná, às 21h50 no Nabia Bichedi e fechando a rodada Paysandu e Figueirense no Curuzu, também às 21h50, são os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Bons jogos essa 11ª rodada, né? Bons jogos, definitivamente eu não acerto nenhum resultado da B. E a sua máquina de moer está realmente emperrada, né? Porque você falou que o Palmeiras ia moer. Achei. Você dançou. Mas hoje moe. Moe de novo? Moe de novo. Aliás, a essas alturas do campeonato já deve estar uns 3-0. O senhor, mas nem começou ainda, é 21h50 o jogo. 21h50, 19h30, verdade. Caramba, ele tá meio doido. Mas o Palmeiras, lógico que não vai ganhar sempre, né? Não vai ganhar sempre, a gente imagine o Palmeiras naquele ritmo de 3, 4 gols. Não é bem assim, algumas equipes estão bem organizadas. E tem os reforços, né? Que o Palmeiras ainda não estrearam. Que ainda não estrearam. Pode ser, mas vou repetir, tá ficando até meio repetitivo isso. Não vai ter dificuldade nenhuma nessa Série B, não. Gilson Kleina relacionou os reforços Eguren e Felipe Menezes para a primeira vez estarem em campo hoje. Mas a dupla deve ficar no banco de reservas. Valdívia foi liberado pelo departamento físico e deve começar como titular. Mendieta é a opção e Wilson ganhou o lugar de André Luiz na zaga. No Plasma, a possível escalação do Palmeiras, do técnico Gilson Kleina, de Fernando Praz, Luiz Felipe, Wilson, Henrique e Juninho, Márcio Araújo e Charles, os 2 volantes, Wesley e Valdívia ou Mendieta, Leandro e Vinícius, aí o 11 palmeirense que já começa a ganhar uma cara nova com os novos contratados. É o melhor elenco da Série B. Não tem... Em termos de nomes, de nomes, sim, não tem... O que chama atenção é esse Chapecoense, né? Chama muito atenção. Tá jogando um futebolzinho redondinho, exatamente. Então é o que tem melhor elenco, e ainda faltam esses jogadores a estrearem e vai levar com o pé nas costas, né? Hoje uma partida que eu acho um tanto quanto fácil contra a equipe lá de Juazeiro do Norte. O Icasa terá o retorno do zagueiro Bruno Perrone,
que cumpriu suspensão após expulsão criminosa. A partida também deve marcar a estreia de Gilmac. A possível escalação do Icasa você confere agora, de Sidney Moraes, também no 4-4-2 de João Ricardo, Neilson, Luiz Otávio, Bruno Perrone e Carlinhos, Da Silva e Gilmac, Radamés e Chapinha, os dois meias, Juninho Potiguar e Adalgísio Pitbull. Olha ele aí de novo, Adalgísio Pitbull. Eles mantêm, né? Você pode ver que, né, não tem um elenco grande. Não mexe muito, né? Exatamente. O Bruno Perrone volta. E aí, hoje, contra o Palmeiras em São Paulo, meu amigo, só se Padre Cícero der uma força. Se a sua máquina de moer não emperrar de novo, será uns 5-0? Não, uns 3-0. Uns 3-0. 3-0. Eu erro sempre, impressionante. Série B eu não acerto um. Eu também, né? Brincadeira. No Massa Bruta, como também é conhecido o Bragantino, o técnico Wagner Benazzi pode contar nessa rodada com o retorno dos volantes Elias e Preto, suspensos no último jogo. Vamos ver a possível escalação do Bragantino, do técnico Wagner Benazzi no 3-5-2, de Leandro Santos, André Vinícius, Álvaro e Cadu, os 3 zagueiros, Diego Macedo jogando pela lateral direita, Elias e Preto, os 2 volantes, e Bruninho ou Gustavo na lateral esquerda. Rafael Iotti, ou Bruno Iotti ou Rafael Costa jogando como meia, Paulinho ou Cezinha e Lincoln, o técnico Benazzi tendo bastante dúvidas aí para montar esse time do Bragantino. Quando você tem muitas dúvidas assim, você não tem às vezes um elenco tão grande e começa a acontecer aí as contusões, problemas de cartões e acaba atrapalhando um pouquinho. O jogo do Bragantino é em Bragança contra Paraná. O jogo não é fácil não, né? Não é fácil. É complicado, embora jogando em Bragança é um ligeiro favoritismo do Bragantino. O técnico Dado Cavalcante está com uma dúvida no meio-campo. O volante Moacir sente um cansaço muscular. Se ele não puder ser liberado, Rubinho ganha uma vaga no meio-campo. A possível escalação do Paraná você acompanha agora. Dado Cavalcante escala o Paraná num 4-4-2 com Luiz Carlos, Anderson, Briner e Paulinho, Edson Cita, Ricardo Conceição, Moacir ou Rubinho e Lúcio Flávio, Felipe Amorim e Reinaldo. Lúcio Flávio joga muito. Anderson é aquele mesmo que era do Corinthians, o zagueiro do Corinthians. Ricardo Conceição é o mesmo, Lúcio Flávio também é o mesmo. O Lúcio Flávio está com 75 anos, mais 83. ou menos. Mais ou menos. Não é um time ruim, não. É bom time. Bom time, com jogadores conhecidos. O Lúcio Flávio faz gol, né? E Ricardo Conceição, por isso que não vai ter, por isso que não vai ter vida fácil o Bragantino hoje, não. Mas... Aí vai amanhã, ganha de 4-0, aí fica um cara de taxa. Assim. Tomara que o Bragantino ganhe, né? Eu gosto do sempre o Bragantino, também gostamos, né? Do lanche também. É verdade. O América, eu vou mandar fazer um pro senhor. O América Mineiro entrará com 2 mudanças. Recuperado de contusão, Nicão voltará ao ataque no lugar de Fábio Júnior. O lateral direito, Leandro Silva, voltará de suspensão. O América deve entrar em campo assim. Wagner Mancini vai botar o time do América com o Matheus, Leandro Silva, Vitor Hugo, Gualberto e Danilo, Claudinei e Andrei Giroto, Kleber e Rodriguinho, os 2 meias, Nicão e Williams. Aí o time do América Mineiro. Nicão é aquele mesmo que estava na Ponte Preta. Exatamente. Bom jogador. Bom jogador. O Williams também. O América está jogando na Independência, está, né? Está jogando Independência. É o estádio deles, né? Só que não faz o mesmo efeito pro América do que faz pro Atlético Mineiro. Esse é o problema, né? Mas, é o problema. Aliás, a mística só cabe para um time, né? Só pro Galo, porque... Dizem que o Atlético comprou parte daquele estádio, né? Não estou sabendo disso, não. Dizem que fiquei sabendo porque o nome continua sendo estádio do América. O símbolo do América. E parece que houve um acordo lá e o Atlético vai começar a mandar jogos sempre lá também, né? Mas a torcida do América é a terceira torcida de Minas, lá principalmente na capital, mas é uma torcida ainda pequenininha, viu, Guina? Com a mudança na lateral à parte, né, o Sport manterá a mesma formação das últimas 4 rodadas, em que venceu todas elas. Martelotti deve escalar o Sport da seguinte forma: o Sport que vem 4-4-2 com Magrão, Fábio Bahia, Tobi Pereira e Marcelo Cordeiro, Anderson Pedra, Richelli, Camilo e Lucas Lima, Marcos Aurélio e Felipe Azevedo. Bom time que vem dando o que falar esse time do um time que está acostumado, é um time grande da Série B. É o grande da Série B. Não é o Palmeiras não. O Palmeiras está fazendo apenas uma passagem pela Série B. O grande da Série B é o Sport, está sempre frequentando a Série B e sempre está chegando. Aí ele vai para a Série A, não dá certo, volta. Né? Mas é complicado. O Sport tem um baita time,
uma baita torcida, tem dinheiro para a Série B e monta sempre equipe boa. Vamos à primeira parada do Rede Família Esporte. Logo após as nossas mensagens comerciais, voltaremos com a segunda parte do nosso programa. Até mais.